Olá, me chamo Mirela, do curso de Nutrição, orientanda da professora Daniele de Andrade Pitanga, que tem um grupo de pesquisa Espelho Espelho Meu, Corpos Anoréxicos ou Bulímicos, interfaces entre subjetividade e cultura, do Núcleo de Nutrição. O projeto a ser apresentado é intitulado como a dinâmica familiar e o desenvolvimento dos transtornos alimentares, há um peso nessa balança. O projeto tem como objetivo geral propor compreender a psicodinâmica familiar, identificar alguns possíveis fatores que possam desencadear o surgimento e ou a manutenção dos transtornos alimentares, como anorexia e bulimia em adultos jovens, e, como objetivos específicos, analisar os fatores de risco para o desenvolvimento de transtornos alimentares em jovens adultos, com ênfase nos aspectos psicológicos, familiares e culturais, e também atentar para o redimensionamento do cuidado de si e da família, adotando como estratégia de ação e intervenção as possibilidades de encaminhamento para os profissionais de serviços de saúde. Nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o projeto se enquadra no tópico 3, relacionado à saúde e bem-estar. Sabemos que o ser humano ele é um ser social e, portanto, mesmo está imerso em uma sociedade, sendo produtor e reprodutor de cultura. Dessa forma, alguns transtornos eles podem ser piorados ou melhorados a partir da relação social do ser. De acordo com Minuchin, a família pode ser considerada um fator determinante no desenvolvimento da criança, visto que o mesmo surge com um sistema de socialização mais poderoso para o desenvolvimento saudável da criança e do adolescente. Além disso, a família também é o primeiro passo para que o sujeito comece a ter experiências interpessoais, ou seja, a família ela pode ser considerada como um grande espaço de socialização, responsável pelo desenvolvimento da subjetividade, da personalidade e da identidade da criança. Com isso, a família ela possui uma relação direta com o desenvolvimento dos transtornos alimentares, visto que as experiências vividas no âmbito familiar podem acabar gerando doenças psicossomáticas. Na metodologia do projeto foi utilizado estudos qualitativos e exploratórios e para a coleta de dados foi utilizadas entrevistas, onde foram realizadas com mulheres de 18 a 42 anos e nessa entrevista foi realizado perguntas com enfoque nas suas vivências e também nas experiências no adoecimento e a relação familiar. Após a finalização das entrevistas, foi realizada uma análise com enfoque psicanalítico. Aqui, nós temos uma tabela com as informações de cada entrevistada e percebemos que durante a entrevista obteve 50% de anorexia e 50% de bulimia nervosa. De acordo com Apolinário e Claudino, a anorexia ela ocorre predominantemente em mulheres jovens, com prevalência de 0,28%, e a bulimia ocorre em mulheres jovens e adolescentes, com prevalência de 1,1% a 4,2%. No decorrer da entrevista, foi perceptível dois fatores que agem diretamente no desenvolvimento do transtorno alimentar: a separação e o abuso sexual. A relação da separação entre os pais e o transtorno alimentar esteve presente em 5 participantes, das quais 3 foram diagnosticadas com anorexia e 2 com bulimia. De acordo com Villanova, o divórcio ele afeta não apenas o casal, mas também profundamente os filhos, visto que os mesmos são atingidos pelo desentendimento. Podemos presenciar esse efeito na fala de uma das entrevistadas. Na fala da entrevistada Carla, a mesma relata que o seu núcleo familiar era conturbado devido à separação dos seus pais e a sua mãe ter casado novamente. A mesma não tinha uma relação boa com seu padrasto e era muito estressante. Acabou engravidando e saindo de casa justamente pela dificuldade que apresentava na sua casa. A mesma diz que acha que uma coisa levou à outra. Já no abuso sexual, de acordo com Abizan e Caminha, é considerado como um grave problema de saúde devido à sua elevada prevalência e também ao seu impacto deletério no indivíduo e familiares. O abuso ele pode causar incontáveis consequências psicológicas, entre elas está os quadros psicóticos e também transtornos alimentares. Podemos perceber o efeito do abuso sexual em uma das falas das entrevistadas, onde a mesma sofreu abuso sexual na infância, dos 7 anos a 8 anos e meio, e a mesma relata que não comia bem e não comia direito devido aos abusos que sofria.
Por fim, finalizamos que o contexto familiar e traumas vivenciados na infância estão ligados de forma direta ou indireta com o desenvolver do transtorno alimentar e também na forma como os sujeitos lidam com o adoecimento. Manifestações psicopatológicas alimentares podem ser geradas através de dinâmicas familiares disfuncionais. E os agradecimentos são direcionados à instituição ao qual faço parte. Cabe ao FPE por proporcionar a realização da pesquisa e às entrevistadas que se propuseram a participar da entrevista para falar um pouco da história de vida pessoal que contribui para o meio científico.